Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, orando, jejuando e indo à igreja. Mas, mesmo assim, parece que algo ainda está faltando, como se a sua alma estivesse sedenta por algo mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez sua alma esteja em silêncio, mesmo no meio do louvor. Talvez você esteja rodeado de gente, mas sentindo-se sozinho. Ou, quem sabe, esteja tentando ouvir Deus em meio a tantas vozes, tantas distrações, tantas urgências da vida. Se esse é o seu momento, essa mensagem não chegou por acaso. Essa pode ser a resposta que você tanto esperava. O Espírito Santo não é uma ideia, uma teoria ou uma emoção que vem e vai. Ele é uma pessoa, uma presença real, um amigo constante, um mestre paciente. E mais do que tudo isso, ele é o elo entre o seu espírito e o coração de Deus. Mas a pergunta é: como se conectar verdadeiramente com ele, não com base apenas no que você aprendeu com os outros, mas de forma viva, experiencial, ardente, como encontrar esse lugar onde a alma se aquieta, o coração se rende e o espírito se move com liberdade. É sobre isso que vamos falar agora. Ao longo desta mensagem, você vai conhecer 10 segredos espirituais que podem transformar completamente a sua caminhada com Deus. São chaves que abrem portas no mundo espiritual, não são teorias vazias. São experiências reveladas na palavra, vividas por homens e mulheres que decidiram ir além do superficial. Talvez você se surpreenda ao perceber que o que você mais evitou, como o silêncio, a espera, a dúvida, ou até a porta fechada, são, na verdade, sinais do agir do Espírito em sua vida. Cada tópico desta mensagem é uma semente, e se você permitir, o Espírito Santo vai plantar cada uma delas no seu coração, e elas vão germinar. Prepare-se para um encontro real com o Espírito de Deus. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Imagine-se agora entrando em um lugar onde não há pressa, não há medo, não há vozes acusadoras, apenas a voz mansa e suave de Deus te chamando pelo nome. Essa é a hora de se reconectar com o que realmente importa. Essa é a hora de ouvir o que o Espírito diz à sua alma. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser o divisor de águas da sua fé. E se em algum momento essa palavra tocar você, comente aqui embaixo: eu quero andar com o Espírito Santo. Isso vai ser um sinal de fé e um testemunho poderoso. Vamos juntos? Porque hoje, Deus vai falar com você. O deserto não é abandono, é a escola do Espírito. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, em silêncio, com a sensação de que Deus estava distante? A caminhada da fé nem sempre é marcada por aplausos, milagres visíveis ou respostas imediatas. Às vezes, ela é marcada por silêncio, solidão e um vazio que parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Mas é justamente nesse lugar que muitos acreditam ser abandono que Deus realiza as maiores obras em nosso interior. O deserto não é ausência de Deus, é presença concentrada, é sala de aula, é escola do Espírito. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto, lá onde não havia multidões, onde não existia conforto, onde a fome e a tentação o cercavam. Foi exatamente ali que ele foi fortalecido pelo Espírito. O deserto foi o cenário da preparação. E se até o próprio Filho de Deus precisou atravessar um deserto antes de cumprir seu propósito, o que nos faz pensar que o nosso caminho será sempre plano, o deserto revela o que o palco esconde. Quando tudo nos falta, a presença de Deus se torna ainda mais necessária. É nesse terreno árido, onde não há distrações, que começamos a perceber a voz de Deus com mais clareza. O silêncio do deserto não é mudo, ele fala, e fala alto, porque quando tudo se cala ao nosso redor, o que permanece é a voz que realmente importa. O povo de Israel também passou por um deserto. Durante 40 anos Deus os guiou por uma terra onde não havia pão nem água, mas onde nunca faltou provisão. O maná caía do céu, a água brotava da rocha, e a nuvem não deixava o sol queimar durante o dia.
A presença divina é constante, mesmo quando o cenário parecia dizer o contrário. O deserto, então, não foi um castigo, mas um processo. Não foi rejeição, foi treinamento. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Pode ser um tempo de crise financeira, de solidão emocional, de dúvidas espirituais. Pode ser que você tenha perdido algo ou alguém importante. Pode ser que esteja cercado de perguntas sem respostas, e no meio disso tudo, esteja se perguntando: Deus, onde você está? Mas e se a pergunta correta fosse: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? O deserto nos ensina a confiar não no que vemos, mas no que cremos, quando os recursos acabam, quando as portas se fecham, não é? Quando os amigos se vão, o Espírito Santo permanece. Ele não precisa de cenário favorável para agir. Pelo contrário, é na adversidade que ele manifesta sua força com mais intensidade. O deserto é onde aprendemos que Deus é suficiente. Não foi na multidão que Moisés conheceu a Deus, foi na solidão do monte. Não foi no templo que Elias ouviu a voz de Deus. Foi em uma caverna. Não foi na festa que Jesus enfrentou suas tentações. Foi no deserto. E não é nos aplausos que a sua fé será lapidada, mas nas lágrimas que ninguém vê, nas orações que só você escuta. Nos dias em que levantar da cama já é um ato de fé, o deserto nos quebra, mas não para nos destruir. Ele nos quebra para reconstruir, nos tira os apoios humanos para que aprendamos a depender do céu. Ele desmonta nossas ilusões para que sejamos edificados sobre a rocha firme no deserto. Deus tira de nós aquilo que nos impede de viver o que Ele preparou. Imagine um jardim seco, sem chuva, sem cor, aparentemente morto, mas o jardineiro sabe que debaixo daquela terra há sementes, e ele espera o tempo certo da chuva, para que tudo floresça. Assim é Deus, mesmo quando você acha que está estagnado. Ele está trabalhando nas raízes invisíveis. O deserto não é o fim, é o intervalo entre quem você é e quem você vai se tornar. Lembre-se, no deserto, o céu está mais perto, porque quando tudo nos falta, tudo o que temos é Ele. E isso basta então. Ao invés de pedir para sair do deserto, pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor quer revelar para mim aqui? Não tenha medo do silêncio. Porque no silêncio Ele fala. Não fuja da solidão, porque na solidão Ele se apresenta. Não desista do processo, porque no processo Ele molda o propósito. O deserto dói, mas cura. O deserto fere, mas transforma. O deserto isola, mas aproxima do céu. Ele não é um castigo, é um convite, um chamado, uma escola onde o Espírito Santo é o mestre e você é o aluno. Quando esse tempo passar, você não sairá igual, sairá mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus, porque ninguém passa pelo deserto e permanece o mesmo. E isso é graça, isso é propósito, isso é amor. A voz do Espírito é um sussurro, não um grito. Você já percebeu como é fácil se perder no barulho deste mundo? Há vozes por todos os lados, vozes que opinam, que cobram, que julgam, que exigem respostas rápidas. Vivemos rodeados por ruídos, tanto externos quanto internos, ao barulho das notificações, das preocupações, das comparações, das culpas e das lembranças que insistem em gritar dentro de nós. E é nesse caos sonoro que muitas vezes tentamos ouvir a voz de Deus, esperando que Ele fale de forma grandiosa, com sinais claros e respostas imediatas. Mas o Espírito Santo não fala aos gritos, Ele sussurra. Quando Elias fugiu para o deserto exausto e desencorajado, Deus o conduziu até o Monte Horebe. Lá. Elias esperava uma manifestação poderosa. Ele viu um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Depois de tudo isso, veio o som de um sussurro suave. E foi nesse sussurro que o profeta reconheceu a presença divina. O Espírito Santo fala assim, com delicadeza, com ternura, com profundidade. Ele não compete com o barulho da alma. Ele espera o silêncio do coração. A voz do Espírito não se impõe, ela convida, ela não grita ordens, ela orienta com amor. E para ouvi-la, não é necessário um cenário perfeito. Às vezes, basta um instante de calma,
Um momento em que você respira fundo, se cala e diz: Fala, Senhor, o teu servo ouve. A dificuldade é que nós falamos demais e ouvimos de menos. Queremos respostas. Mas não damos espaço para o Espírito responder. Buscamos direção, mas não nos aquietamos para recebê-la. O Espírito fala com suavidade porque deseja proximidade. O grito cria distância. Mas o sussurro exige que estejamos perto. E é isso que Deus quer de nós, proximidade. Ele não quer apenas que o ouçamos, quer que o sintamos. O sussurro do Espírito é como uma brisa leve no rosto, em meio ao calor de um dia difícil. É como a lembrança repentina de uma palavra que você leu há tempos. E agora faz todo sentido. É como uma paz que chega quando o medo diz que tudo vai dar errado. Essa é a linguagem do Espírito. Mas como distinguir a voz do Espírito das tantas vozes que ecoam em nossa mente? A resposta está na paz. O Espírito Santo nunca fala com confusão, nunca traz culpa, nunca empurra o coração para o desespero. Ele fala com clareza, com serenidade, com propósito. Sua voz não provoca medo, provoca arrependimento, não traz angústia, traz direção. Jesus disse que o Consolador nos guiaria a toda a verdade. E a verdade sempre liberta, mesmo quando confronta. Imagine o coração como um mar. Quando há tempestade, as ondas são altas e violentas, e é impossível enxergar o fundo. Mas quando o vento se acalma e o mar se aquieta, as águas se tornam transparentes. Assim é conosco. Enquanto a mente está agitada, é difícil perceber o que Deus está dizendo. Mas quando nos aquietamos, a direção se torna clara. O Espírito não compete com o tumulto. Ele espera a calmaria para se revelar. Há momentos em que o Espírito fala por meio de um versículo que se repete em sua mente, de uma lembrança que não sai do coração, ou até de um incômodo silencioso que te convida a mudar algo. Ele fala através da consciência, da intuição espiritual, das pequenas confirmações que cruzam o seu caminho. Às vezes, você ora por algo e sente dentro de si uma paz suave dizendo: espere. Outras vezes, sente um aperto no coração, um desconforto santo, como se Deus dissesse: não é por aí, isso é o Espírito falando. E quanto mais você o ouve, mais aprende a reconhecer sua voz. O Espírito não fala para impressionar, ele fala para transformar. Suas palavras não buscam aplausos, buscam obediência. Ele sussurra porque quer que você o procure, e quando você o encontra, tudo muda. O Espírito Santo fala em gestos simples, em silêncios, cheios de sentido. Ele fala quando você decide perdoar alguém que te feriu, quando escolhe não responder com ira, quando prefere orar em vez de reclamar. Nessas pequenas decisões, há uma voz invisível guiando seus passos. Mas para ouvir o sussurro do Espírito, é preciso aprender a silenciar as outras vozes. A voz da pressa que diz: você não tem tempo para isso. A voz da dúvida que pergunta: será que Deus se importa? A voz do medo que grita: e se tudo der errado? O Espírito não fala através dessas vozes. Ele fala através da confiança, da fé, da entrega. Ele não se manifesta no barulho do mundo, mas na quietude da alma. Quando aprendemos a ouvir o Espírito, nossa vida muda de direção, passamos a discernir quando agir e quando esperar. Entendemos que nem todo silêncio é ausência, e nem toda demora é negação. O Espírito nos ensina a caminhar com sabedoria, a falar com mansidão e a amar com profundidade. Ele é o conselheiro que nunca erra, o amigo que nunca nos abandona. A presença que nunca se cala, apenas aguarda o momento em que paramos para ouvir. Hoje, talvez você esteja pedindo uma resposta clara, uma voz audível, um sinal visível. Mas Deus pode estar apenas te chamando para o silêncio, não porque Ele não queira falar, mas porque quer te ensinar a ouvir. O sussurro do Espírito é discreto, mas é poderoso. Ele não move montanhas com barulho, mas move corações com ternura. Por isso, feche os olhos agora, respire fundo, acalme a alma e diga: Espírito Santo, fala comigo. Talvez a resposta não venha em palavras, mas em paz,
talvez não venha em vozes, mas em direção, talvez não venha em sinais, mas em certeza. E quando vier, você vai reconhecer. Porque a voz do Espírito nunca se confunde com as demais. Ela é suave, é pura, é amorosa. E uma vez que você aprende a ouvi-la, nunca mais quer viver sem ela. Sabedoria é o clamor de quem não quer errar de novo. Existem momentos na vida em que a dor do erro passado grita mais alto do que qualquer conselho futuro. Você já viveu isso? Aquela situação em que você sabia que podia ter feito diferente, mas escolheu o caminho errado, e agora, mesmo tendo se arrependido, carrega as marcas do que passou. São nesses momentos que nasce o clamor por sabedoria. Não é um pedido comum, é um clamor, um grito silencioso da alma que diz: Senhor, eu não quero errar de novo. Salomão, ao assumir o trono de Israel, poderia ter pedido qualquer coisa, poder, vitórias, riquezas, mas ele pediu sabedoria, não porque queria ser admirado, mas porque sabia o peso da responsabilidade que estava sobre seus ombros. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não está em ter, mas em saber como viver, e essa sabedoria só pode vir do alto. A sabedoria é mais do que conhecimento, é mais do que experiência. É mais do que estudar a Bíblia ou ouvir bons sermões. Sabedoria é o discernimento que vem de Deus. É a capacidade de ver além das aparências, de entender o tempo certo de agir. De calar quando todos gritam, de recuar quando o orgulho manda avançar. Sabedoria é ouvir o Espírito em meio às vozes da carne. É obedecer mesmo quando a lógica diz o contrário. Talvez você já tenha pedido sabedoria alguma vez, mas será que você desejou com toda a força do coração? A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos os que pedem, sem reprovar, mas para receber, sem reprovar. É preciso pedir com fé, com sinceridade, com o desejo ardente de crescer espiritualmente. Quem clama por sabedoria, reconhece que seus próprios caminhos já não são seguros. Quem clama por sabedoria, sabe que andar sozinho é perigoso demais. Errar uma vez é humano, permanecer no erro é orgulho, mas clamar por sabedoria é humildade. É reconhecer que por mais que tenhamos vivido, aprendido, tentado, ainda precisamos da direção de Deus. E acredite, Ele se agrada de quem pede sabedoria, porque isso mostra a maturidade. Isso revela que o nosso desejo não é impressionar, mas obedecer. A sabedoria é uma proteção, um escudo invisível que nos livra de ciladas, de decisões precipitadas, de relacionamentos tóxicos, de negócios enganosos, de caminhos sem volta. Quantas vezes um simples discernimento teria nos poupado de dores profundas? Quantas vezes ignoramos aquele alerta interior e depois tivemos que enfrentar as consequências? O Espírito Santo, muitas vezes, fala, mas sem sabedoria, não sabemos reconhecer sua voz. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que não há sabedoria sem reverência, sem dependência, sem submissão. A sabedoria não nasce na arrogância. Ela floresce no coração quebrantado, quando nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu não sei o que fazer, me guia. Estamos abrindo espaço para que o Espírito nos conduza. Mas é importante entender que a sabedoria não nos livra de todos os problemas. Ela não é uma garantia de que tudo vai dar certo. Ela é uma bússola, um norte, uma luz no meio da escuridão. É ela que nos mostra o melhor caminho quando temos duas opções aparentemente boas. É ela que nos revela o perigo onde o coração vê oportunidade. É ela que diz ainda não quando o impulso quer dizer agora. O clamor por sabedoria nasce da dor de quem já se machucou, mas também nasce da fé de quem sabe que pode viver algo melhor. Quem busca sabedoria, busca viver com propósito, busca construir, não destruir. Busca edificar, não impressionar. Busca amar com maturidade, falar com cuidado, agir com prudência. A sabedoria não faz barulho, ela não se exibe, ela é como o sal na comida, discreta, mas indispensável. Ela transforma ambientes, alinha decisões, protege relacionamentos,
Ela está presente nas palavras que escolhemos calar, nas atitudes que preferimos não tomar, nas respostas que entregamos a Deus antes de dar aos homens. Quantas vezes você se arrependeu de ter agido sem pensar? Quantas vezes desejou voltar no tempo para fazer diferente? Não podemos mudar o passado, mas podemos transformar o futuro. E isso começa com um clamor sincero por sabedoria. Um pedido que brota da alma, não da vaidade. Um pedido que diz: Espírito Santo, me ensina a viver de forma que te agrade hoje. Deus está te convidando a pedir aquilo que poucos têm coragem de buscar. Não fama, não sucesso, não reconhecimento, mas sabedoria. E quando você pedir, peça com fé, peça com reverência, peça com sede de aprender, porque Deus tem prazer em derramar sabedoria sobre aqueles que desejam viver conforme sua vontade. Lembre-se, sabedoria é o clamor de quem não quer repetir os mesmos erros, de quem prefere ouvir um não de Deus agora, do que colher frutos amargos depois, de quem sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando contraria nossos impulsos. O Espírito Santo quer ser seu conselheiro, seu mestre, seu guia, mas ele não vai gritar, ele vai sussurrar. E se você estiver disposto a ouvir, a aprender e a obedecer, ele vai te ensinar a andar com sabedoria em cada passo da sua jornada. Fé é andar com Deus mesmo, sem entender o caminho. Você já se sentiu completamente perdido, sem saber qual decisão tomar, qual porta bater, qual caminho seguir? Já enfrentou aqueles dias em que tudo parece embaçado, onde a única certeza que você tem é a de que precisa continuar, mesmo sem enxergar um palmo à frente? É aí que entra a fé, não como um sentimento que nos dá certeza emocional, mas como uma decisão espiritual de continuar andando, mesmo sem entender para onde Deus está nos levando. Fé não é ter um mapa detalhado nas mãos. Fé é segurar firme na mão de Deus e confiar que Ele sabe o caminho, mesmo quando nós não sabemos. Fé é a escolha de seguir, mesmo com o coração tremendo, é obedecer quando a lógica não explica, quando o cenário não anima e quando a mente grita por garantias. Abraão ouviu de Deus uma ordem que desafia toda a lógica humana: saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse onde era, não deu o destino final, apenas pediu: confie e vá. E Abraão foi. Ele saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. E isso fez toda a diferença. A fé verdadeira não depende de respostas imediatas. Ela floresce no terreno da incerteza. Ela se alimenta da confiança e cresce na obediência. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, quando temos controle, quando o futuro parece promissor. Mas a fé que agrada a Deus é aquela que permanece firme quando o chão parece ceder, quando a única resposta que temos do céu é: confie em mim. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, tentando entender o que Deus está fazendo, tentando conectar os pontos da sua história, tentando interpretar os sinais. Mas Deus não é um quebra-cabeça. Ele é um pai, e muitas vezes, o silêncio dele não é desprezo, é preparação. Ele está te conduzindo por um caminho onde a sua confiança será mais forte do que a sua compreensão. Fé é dizer sim antes de ver o resultado. É entregar o controle sem saber o final da história. É construir a arca como Noé, mesmo sem nunca ter visto chuva. É enfrentar gigantes como Davi, mesmo sem armadura. É colocar o pé no mar como Moisés, antes da água se abrir. Você pode estar dizendo: mas eu não entendo por que estou passando por isso. E a resposta do céu talvez seja: você não precisa entender agora. Você só precisa confiar. O Espírito Santo não nos dá todas as explicações, mas nos dá a presença. Ele não nos entrega o mapa, mas nos dá a direção. E essa direção, e essa direção. Muitas vezes, vem passo a passo, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma obediência de cada vez. A fé também é um exercício de rendição. Deixar de lutar por controle e confiar que o Deus que vê além das nuvens está te guiando para um propósito maior. Ele não desperdiça caminhos. Cada passo, mesmo os que parecem errados, podem ser redirecionados por Ele para o bem. A fé não elimina o medo, mas escolhe não ser governada por ele.
A fé não apaga as dúvidas, mas decide que elas não terão a última palavra. A fé não é ausência de lágrimas, é confiança mesmo chorando, é olhar para o céu com os olhos embaçados, mas com o coração firme, dizendo: eu ainda creio. A grandeza da fé está em continuar mesmo, quando tudo em você quer parar, quando os resultados não chegam, quando as portas continuam fechadas, quando os ventos não mudam. A fé não precisa de garantias humanas porque está fundamentada em promessas eternas de Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, andou por caminhos difíceis, ele suou sangue no jardim do Getsêmani. Pediu ao Pai que afastasse o cálice, se fosse possível, mas mesmo sem entender completamente ele disse: seja feita a tua vontade. Isso é fé. Fé não é ausência de conflitos internos. É decisão de confiar, mesmo com conflitos. E sabe o que acontece quando você decide andar com fé? O céu se move, as promessas se cumprem, a paz inexplicável invade o seu interior. E você descobre que a presença de Deus vale mais do que qualquer explicação. Se você está em um tempo de espera, de silêncio, de decisões difíceis, não pare, continue andando. Fé não é um sentimento estável, é um passo corajoso, e enquanto você caminha, o Espírito Santo caminha com você. Ele é o companheiro das suas madrugadas, o consolo das suas orações. A luz que guia seus pés mesmo quando a estrada está escura. Lembre-se, você não precisa entender tudo, você só precisa confiar que aquele que te chamou é fiel. Ele conhece cada curva do caminho. Ele já foi ao seu futuro, e ele está voltando para caminhar ao seu lado. Andar com Deus é escolher a fé todos os dias, mesmo sem entender. E quem escolhe andar com Deus nunca está perdido. Está em processo, está em direção ao destino certo. Dúvidas não afastam o Espírito Santo, elas aprofundam a fé. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que duvidar é pecado. Que a fé verdadeira não permite perguntas, não dá espaço para questionamentos. Mas a verdade é que até mesmo os gigantes espirituais da Bíblia tiveram suas dúvidas. E ainda assim, foram usados poderosamente por Deus. A dúvida não é ausência de fé, muitas vezes. É o terreno onde a fé começa a crescer de verdade. Tomé é um dos personagens mais conhecidos quando o assunto é dúvida. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu os milagres com os próprios olhos, mas quando soube da ressurreição, sua reação foi: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não crerei. Tomé queria provas, queria tocar, queria entender. E o que Jesus fez? Repreendeu, ignorou, abandonou. Não, Jesus voltou, apareceu a ele e disse: toque em minhas mãos, veja por si mesmo. E foi ali, no meio da dúvida, que Tomé fez uma das maiores declarações de fé da Bíblia: Senhor meu e Deus meu. O Espírito Santo não se afasta dos corações que duvidam. Ele se aproxima dos corações que perguntam com sinceridade. Ele não rejeita quem está em crise, ele acolhe, instrui e transforma. A dúvida pode ser o começo de uma fé mais profunda, mais sólida, mais verdadeira. Muitos confundem dúvida com incredulidade, mas há uma diferença. A incredulidade é quando o coração se fecha e decide não crer. A dúvida, por outro lado, é o clamor de alguém que quer crer, mas ainda não entendeu. É a luta interior entre o que se viveu e o que se espera. E o Espírito Santo entende isso. Ele conhece nossos pensamentos mais profundos, nossas inseguranças, nossos medos secretos, e ainda assim, ele escolhe permanecer. Os salmos estão cheios de perguntas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, frequentemente clamava: até quando? Senhor, por que estás tão distante? Por que me esqueceste? Essas perguntas não afastaram Davi de Deus, pelo contrário, tornaram sua relação com Deus mais real, mais íntima, mais intensa, porque é no confronto entre dúvida e fé que a nossa confiança é refinada. Deus não se escandaliza com suas dúvidas. Ele não está esperando que você finja segurança. Ele quer a sua verdade. Quer o seu coração como ele está, mesmo se estiver confuso, frágil, cansado.
O Espírito Santo é chamado de Consolador, e consolo só é necessário onde há dor, onde há incerteza, onde há perguntas sem respostas. Lembre-se de João Batista, o mesmo que anunciou a vinda de Jesus, que viu o Espírito descer sobre ele, que proclamou: Eis o Cordeiro de Deus. Mas quando foi preso, enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? João, o profeta, estava em crise, e Jesus não o repreendeu. Disse apenas: Voltem e contem a João o que estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E depois declarou: Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. Deus honra aqueles que, mesmo em meio à dúvida, continuam buscando a verdade. Ele não exige perfeição, exige entrega. O Espírito Santo não está buscando pessoas que nunca questionam, mas corações que, mesmo em meio às perguntas, continuam se aproximando. Muitos acham que, para ter fé, precisam abafar suas dúvidas, mas isso só cria uma fé frágil, superficial, baseada na aparência e não na experiência. A fé verdadeira nasce quando, mesmo sem entender, você escolhe continuar. Quando, mesmo sem respostas, você decide confiar. E nesse processo, o Espírito Santo trabalha de forma profunda, curando feridas, ajustando percepções, revelando verdades. Dúvidas não são o fim da fé. Muitas vezes, são o ponto de partida de uma fé mais autêntica. Uma fé que não depende de sentimentos, mas de convicção. Uma fé que não se apoia nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Uma fé que já não precisa ver para crer, porque aprendeu a descansar em quem Deus é. Se você está passando por um tempo de incerteza espiritual, se sente que sua fé está abalada, saiba disso, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Mesmo no meio da confusão, Ele está te cercando com graça, te envolvendo com amor, te conduzindo com paciência. Permita-se ser honesto com Deus, abra seu coração. Fale das suas dúvidas, peça compreensão, peça fé. Ele não vai te afastar. Pelo contrário, Ele vai te atrair ainda mais para perto. E no tempo certo, Ele vai transformar suas perguntas em testemunhos. Fé não é sobre não ter dúvidas, é sobre seguir mesmo com elas. É sobre continuar crendo quando tudo em você quer parar. É sobre olhar para o invisível com os olhos do coração e confiar que, mesmo sem entender tudo, Deus continua sendo bom, continua sendo Pai e continua presente. O Espírito também fecha portas. Isso é amor, não castigo. Nem toda porta que se fecha na nossa vida é rejeição. Às vezes, é proteção. Às vezes, é Deus dizendo não porque Ele conhece o que nós ainda não sabemos. O problema é que, na maioria das vezes, confundimos o silêncio de Deus com desprezo, a espera com esquecimento e a porta fechada com castigo. Mas e se na verdade for o Espírito Santo nos livrando de algo que lá na frente nos causaria dor? Quantas vezes choramos por algo que não conseguimos, por uma oportunidade que não se concretizou, por um sonho que parecia estar ao nosso alcance, mas escorregou pelas mãos, e só depois de um tempo, ao olhar para trás, conseguimos enxergar: foi melhor assim. O Espírito Santo também diz não. Ele também fecha portas. Ele também corta caminhos. Isso não é sinal de abandono, é amor. Um amor que não depende da nossa compreensão, mas da sua sabedoria eterna. Na Bíblia, Paulo e seus companheiros de ministério desejavam pregar em certas regiões, mas a palavra diz que o Espírito os impediu. Eles queriam fazer algo bom, espiritual, correto, mas mesmo assim, Deus disse não. Por quê? Porque havia outro plano, havia um tempo certo. Havia uma direção mais elevada que eles ainda não entendiam. Você já se perguntou por que algumas coisas, mesmo com oração e fé, simplesmente não aconteceram? Já se frustrou tentando entender por que Deus não abriu aquela porta de emprego, aquele relacionamento, aquele projeto? A resposta pode estar nesse princípio: o Espírito também fecha portas. E quando ele fecha, é porque sabe o que está fazendo.
É comum ouvirmos que, quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas a verdade é que, às vezes, várias se fecham ao mesmo tempo. E a gente fica no corredor, esperando, questionando, sentindo que foi deixado de lado. Mas o corredor não é castigo, é preparação. É nesse espaço entre uma porta que se fecha e outra que ainda não abriu que o Espírito Santo trabalha em nós de forma mais profunda. Deus não está interessado apenas no que você vai conquistar. Ele está interessado em quem você está se tornando. E para isso, Ele fecha portas, portas que nos levariam à soberba, portas que nos empurrariam para relacionamentos tóxicos, portas que pareceriam bênçãos, mas na verdade eram armadilhas disfarçadas. Aceitar as portas fechadas como amor, e não como castigo, é sinal de maturidade espiritual. É quando a alma para de gritar por explicações e começa a descansar em confiança. É quando dizemos: Senhor, mesmo sem entender, eu sei que Tu és bom, eu confio na Tua direção. O Espírito Santo não erra. Ele não nos conduz por atalhos perigosos. Ele não permite que permaneçamos em lugares que nos afastariam da presença de Deus, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, mesmo que contrarie nossos desejos. Ele age com perfeição, e não pense que Deus se alegra com a sua frustração. Ele não se alegra com o seu choro diante de uma porta fechada, mas Ele se alegra ao ver que você continua confiando, mesmo com lágrimas nos olhos. Porque isso mostra que sua fé não está baseada em resultados, mas em relacionamento. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos, lançado no fundo de um poço, esquecido na prisão. Cada uma dessas portas fechadas parecia um retrocesso, mas na verdade, era o caminho da promoção. Deus estava conduzindo José até o palácio, mas o trajeto não foi direto. Foi doloroso, confuso, cheio de desvios. Mas cada porta que se fechou o empurrou para mais perto do propósito. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Você não vê ainda o final da história, mas o Espírito já está escrevendo cada detalhe. E as portas que Ele fechou não foram para te punir, foram para te poupar, foram para alinhar seu coração ao céu, foram para te preparar para algo maior. A pergunta hoje não é por que aquela porta se fechou. A pergunta é: você confia no Deus que segura a chave? Entregar a direção da vida ao Espírito é também entregar o direito de decidir o que deve ou não se abrir. É reconhecer que às vezes Ele nos impede não porque quer nos limitar, mas porque quer nos proteger, e proteção, mesmo quando parece perda, é bênção. Então, da próxima vez que uma porta se fechar, respire fundo. Em vez de murmurar, ore. Em vez de se revoltar, descanse. Em vez de correr para outra solução, espere, porque no tempo certo, a porta certa vai se abrir, e você vai entender por que as outras precisaram permanecer trancadas. O Espírito Santo não fecha portas à toa. Cada não de Deus carrega um sim escondido para algo muito melhor. Pode não fazer sentido agora, mas fará, e quando fizer, você vai agradecer por cada caminho que Ele te impediu de seguir. Submissão começa quando o ego cala e o Espírito fala. Submissão é uma palavra que causa desconforto em muitos corações, porque ela fere algo profundo em nós, o ego, a vontade de ter razão, de controlar, de decidir por conta própria. Mas quando se trata de vida espiritual, submissão não é fraqueza, submissão é maturidade. É o ponto onde deixamos de lutar contra Deus para andar com Ele. Não é fácil se submeter. O ego grita, a carne quer justificar, o orgulho quer resistir. Mas o Espírito Santo só encontra espaço para agir quando esses gritos são silenciados, e isso começa dentro de nós. Submissão não é apenas dizer sim com os lábios, é dizer sim com a alma. É calar a vontade própria para ouvir o que o céu está dizendo. Jesus é o maior exemplo de submissão, mesmo sendo Deus. Ele escolheu se esvaziar, veio em forma humana, foi obediente até a morte. E não qualquer morte, mas a mais humilhante de todas, a cruz. No jardim do Getsemane, Ele fez uma oração que deveria estar em nossos lábios todos os dias.
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência da submissão. Mas para orar assim, é preciso vencer uma batalha interior. É preciso negar o eu que quer entender tudo, que quer controlar o tempo, que quer manipular os resultados. É preciso abrir mão de si para permitir que o Espírito Santo governe. E isso dói, porque o ego não morre facilmente, ele resiste. Mas onde o ego reina, o espírito não encontra liberdade. Submissão começa com pequenas decisões. Quando escolhemos perdoar, mesmo com vontade de se vingar. Quando escolhemos esperar, mesmo querendo agir. Quando decidimos obedecer, mesmo sem entender. Nessas horas o Espírito fala, e se estivermos calados por dentro, vamos ouvir. O apóstolo Paulo dizia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a declaração de quem aprendeu a se submeter. Paulo, que antes era um homem de opiniões firmes, de orgulho religioso, de vontade forte, agora era alguém que dizia: se for necessário sofrer por Cristo, eu sofro. Se for necessário morrer, eu morro. Ele entendeu que a vida cristã não é sobre ter controle, mas sobre render-se ao controle do Espírito. O ego quer aplausos, o Espírito quer obediência, o ego quer destaque, o Espírito quer humildade, o ego quer fazer do seu jeito, o Espírito quer que façamos do jeito de Deus, e entre esses dois há um conflito diário. A vitória espiritual vem quando escolhemos calar o ego e deixar o Espírito falar mais alto, mas atenção, calar o ego não é se anular, não é se diminuir como pessoa, é se posicionar como servo, é reconhecer que nossa vontade, por melhor que pareça, é limitada, mas a vontade de Deus é perfeita. Submissão não é autoanulação, é a autoconsciência espiritual. É saber que não somos o centro do universo, mas parte de um plano maior. Muitas vezes, queremos o poder do Espírito sem a submissão ao Espírito. Queremos os dons, as experiências sobrenaturais, os milagres, mas esquecemos que tudo isso é consequência de uma vida rendida. A presença do Espírito não é atraída por performance, ela é atraída por rendição. Se você sente que está em constante conflito com a vontade de Deus, talvez seja hora de parar e perguntar: Espírito Santo, em que área da minha vida eu ainda estou tentando ter o controle? Porque onde há resistência, há ausência de paz, mas onde há rendição, há plenitude. Submissão não é algo que acontece de uma vez, é um processo, é diário, é constante. Cada decisão, cada pensamento, cada reação pode ser um ato de submissão. Quando o Espírito fala e o ego cala, algo muda dentro de nós, nos tornamos mais sensíveis, mais pacientes, mais alinhados com o céu. E a recompensa para quem se submete. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submissão abre as portas da graça, ela atrai favor. Ela estabelece um ambiente onde o Espírito pode se mover com liberdade, onde há submissão, há presença, onde há presença, há transformação. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você precisa confiar, e essa confiança cresce à medida que você se rende. A vontade de Deus pode ser difícil de aceitar no começo, mas é perfeita, é segura, é cheia de paz. Hoje, Deus está te chamando a uma vida de submissão, não como um fardo, mas como uma libertação. Porque quando o ego cala, o Espírito fala, e quando o Espírito fala, tudo muda. Transformação real é invisível aos olhos humanos. Vivemos em uma geração que valoriza o que se pode mostrar: seguidores, curtidas, visibilidade, reconhecimento. Somos tentados a acreditar que o que não é visto não tem valor, mas o reino de Deus opera de forma oposta. O que é verdadeiro, profundo e eterno, muitas vezes, acontece longe dos olhos humanos. A transformação real começa onde ninguém vê, dentro do coração. O Espírito Santo não está preocupado em fazer de você alguém admirado. Ele está comprometido em te tornar alguém transformado. E esse processo não acontece da noite para o dia, nem com flashes de aplausos.
Ele acontece no silêncio, no secreto, no íntimo. Assim como a semente lançada na terra precisa romper a casca e enraizar-se antes de brotar, a transformação espiritual exige tempo, processo e, muitas vezes, dor. Mas como a semente é invisível no início, ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra, e é aí que muitos desistem, porque querem resultados visíveis, mas não estão dispostos a permitir que o Espírito trabalhe nas raízes. A transformação real começa quando o Espírito Santo encontra espaço para agir no seu interior, quando ele toca suas motivações, suas intenções, seus pensamentos escondidos, quando ele confronta aquilo que você não mostra para ninguém. É ali, no lugar onde só ele entra, que a verdadeira mudança acontece. E a verdadeira mudança acontece. Jesus criticou os fariseus por estarem preocupados com o exterior, enquanto o interior estava cheio de orgulho, vaidade e hipocrisia. Eles pareciam espirituais, mas não eram transformados. Tinham aparência de piedade, mas negavam o poder dela, porque o poder do Espírito não se manifesta apenas em dons, mas principalmente em frutos. Os frutos do Espírito são evidências silenciosas de uma alma em processo de transformação: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades não geram aplausos, mas tocam vidas, não impressionam multidões, mas impressionam o céu. Talvez você esteja passando por um tempo em que ninguém percebe o quanto você tem mudado. Você tem lutado contra pensamentos antigos, tentado reagir com mais graça, buscado perdoar de verdade, resistido a tentações que antes te venciam com facilidade. Mas ninguém viu, ninguém comentou. Ninguém aplaudiu, e o inimigo tenta te dizer que não vale a pena, mas vale, porque o Espírito Santo vê, ele conhece cada batalha silenciosa, cada oração feita no quarto, cada escolha certa tomada no secreto. E é nesses detalhes invisíveis que ele está moldando em você a imagem de Cristo. Transformação não é espetáculo, é processo, e processo é contínuo. Muitas vezes cansativo, mas sempre recompensador. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que na imagem que você projeta. Ele não se impressiona com performance, mas se alegra com obediência. A lagarta não se transforma em borboleta da noite para o dia, ela entra no casulo. E ali dentro, um processo invisível acontece. A estrutura muda, o interior se refaz. De fora, parece apenas um casulo parado, mas por dentro, há movimento, há vida, há transformação, até que um dia, tudo muda. E a beleza que nasceu no secreto voa diante dos olhos de todos. Assim é com você. Talvez hoje ninguém entenda o que está acontecendo dentro da sua alma. Talvez até você mesmo se questione se está mudando de verdade, mas o Espírito está trabalhando, dia após dia, com paciência, com amor, com persistência, e aquilo que hoje parece pequeno, amanhã será fruto visível de uma fé madura. A transformação real não é medida por aplausos, mas por frutos. Não é validada por pessoas, mas pelo Espírito. Não é acelerada por pressa, mas firmada na perseverança. E quando você entende isso, para de se preocupar com o que os outros estão vendo e começa a valorizar o que o céu está construindo dentro de você. Continue firme, continue se permitindo ser moldado, não busque atalhos. Não desista do processo, porque o que o Espírito Santo está fazendo em você vai gerar frutos que permanecerão. E no tempo certo, todos verão que ele já vê. Um coração transformado, à imagem do Filho. A quietude é um portal de revelação. Vivemos dias em que o silêncio parece um incômodo. Há barulho em todo lugar, informações chegando a todo momento, vozes gritando por atenção, e nesse cenário, o silêncio se tornou raro, até mesmo estranho. Muitos têm medo do silêncio, porque ele expõe o que há dentro da alma. Mas é exatamente nesse lugar de quietude que o Espírito Santo fala de forma mais profunda. A quietude não é ausência de movimento, é presença de paz. Não é paralisia, é entrega.
É quando o corpo se aquieta, a alma se acalma e o espírito se abre para ouvir o que Deus está dizendo. E é nesse ambiente que as maiores revelações acontecem. O profeta Elias aprendeu isso no Monte Horebe. Ele esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio em um sussurro suave. Elias precisou se aquietar para reconhecer a presença de Deus, e assim somos nós, enquanto estamos agitados, acelerados, apressados, temos dificuldade de discernir o que o céu está revelando. A quietude é uma postura espiritual. É quando escolhemos parar para ouvir, é quando deixamos de correr atrás das coisas e passamos a descansar em Deus. E nesse descanso, Ele fala, revela, conduz, transforma. Muitos pensam que quanto mais fazemos, mais seremos usados por Deus, mas no reino, o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, Deus faz mais quando nos calamos do que quando nos esforçamos, porque o Espírito Santo não depende da nossa correria. Ele age onde há rendição. Jesus, mesmo com agenda intensa, separava tempo para estar a sós com o Pai. Subia aos montes, buscava o deserto, se afastava das multidões. Por quê? Porque ele sabia que a intimidade com o Pai era mais importante do que qualquer tarefa. Era ali, na quietude, que recebia direção, força, clareza. E se o próprio Filho de Deus valorizava o silêncio, por que nós insistimos em viver mergulhados no barulho? A quietude nos cura da ansiedade, nos liberta da pressa, nos ensina a ouvir o que o Espírito está dizendo além das palavras. É nela que recebemos consolo, correção, visão. É nela que o Espírito revela o próximo passo. E mais do que isso, revela quem somos de verdade. Há uma diferença entre parar e estar parado. Muitas pessoas estão sem fazer nada, mas a mente continua acelerada, a alma continua inquieta. A quietude verdadeira não é apenas física, ela é interior. É quando dizemos, Senhor, eu paro tudo, porque quero te ouvir. E nesse momento, algo sobrenatural acontece. As peças começam a se encaixar. A paz invade, a sabedoria flui. É por isso que o inimigo faz de tudo para nos manter ocupados, porque ele sabe que uma alma em silêncio é uma alma sensível ao Espírito. Uma alma que ouve Deus é uma alma que não se engana com as vozes do mundo. O diabo quer que você corra, se distraia, se esgote, mas o Espírito quer que você pare, respire, ouça. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma sugestão, é um chamado, é um convite à intimidade, porque quem aprende a se aquietar diante de Deus, aprende a vencer as batalhas sem barulho, aprende a caminhar sem desespero, aprende a discernir o céu mesmo em meio ao caos. Talvez você esteja em uma fase de espera, parece que nada acontece, parece que Deus está em silêncio. Mas e se esse silêncio for uma oportunidade para você aprender a ouvir melhor? E se esse tempo de pausa for um convite para aprofundar sua comunhão? Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está te convidando à quietude para te revelar algo novo. E essa revelação não será fruto de esforço, mas de entrega, não virá na correria, mas na calma, porque a quietude é um portal. E quem passa por esse portal, encontra um nível de intimidade que não se experimenta na agitação. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para esse lugar. Pode ser que você precise desligar o celular, fechar a porta do quarto ou simplesmente fechar os olhos por alguns minutos. Mas quando fizer isso, vá com o coração aberto, diga: fala comigo, Senhor, eu estou aqui, e você verá, a revelação virá. Talvez não em palavras audíveis, mas em certezas que nascerão dentro de você, em paz que excede o entendimento, em convicções que o mundo não pode dar, porque a quietude não é o fim do movimento. É o começo da direção. E quem aprende a se aquietar diante de Deus, aprende a andar na velocidade do céu. A palavra escrita a voz do Espírito, duas lâmpadas para seu caminho. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, como discernir a direção correta? Como saber se o que estamos ouvindo vem mesmo de Deus, ou é apenas fruto da nossa própria vontade?
A resposta está na harmonia entre duas fontes divinas de orientação, a palavra escrita e a voz do Espírito. Juntas, elas iluminam o caminho. Separadas, podem gerar confusão. A Bíblia é a lâmpada que Deus nos deixou para clarear o trajeto. Ela é viva, poderosa, eterna. Nela estão os princípios, os conselhos, os alertas e as promessas. É nela que encontramos o caráter de Deus revelado, os caminhos do Senhor expostos, e a vontade dele expressa com clareza, mas por mais que ela seja completa, ela não funciona como um GPS que diz todos os detalhes do seu dia. Ela é o mapa, a direção pontual, diária. Muitas vezes vem pela voz do Espírito. A voz do Espírito é a aplicação viva da palavra escrita. É o sopro de Deus que traz vida ao que está no papel. É o sussurro que diz: essa promessa é para hoje, essa correção é para agora, esse texto é sua resposta. O Espírito Santo jamais contradiz a palavra. Pelo contrário, ele a confirma, ele a ativa, ele a aplica à sua realidade específica. É perigoso tentar ouvir o Espírito sem conhecer a palavra, porque podemos confundir nossas emoções com a voz de Deus. E também é perigoso conhecer a palavra sem dar lugar ao Espírito, porque podemos nos tornar apenas religiosos, teóricos, sem vida espiritual. A vida cristã madura caminha com as duas lâmpadas acesas. Jesus disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E a verdade já foi registrada nas Escrituras, mas o Espírito nos ajuda a entender, aplicar e viver essa verdade. É Ele quem ilumina o versículo certo no momento certo. É Ele quem traz convicção quando lemos uma passagem. É Ele quem nos leva a lembrar da palavra na hora da tentação, da dor ou da dúvida. Talvez você já tenha vivido isso. Estava orando por algo, e de repente, um versículo veio à sua mente como resposta, ou talvez estava confuso, e ao abrir a Bíblia, encontrou uma palavra que parecia ter sido escrita só para você. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo usando a lâmpada da palavra para iluminar o seu caminho. O salmista escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Isso significa que a palavra mostra onde estamos pisando e também aponta para onde devemos ir, mas para isso acontecer, é preciso leitura, meditação, abertura do coração. Não basta decorar versículos, é preciso deixar que o Espírito os transforme em direção viva. Quando unimos a leitura da Bíblia com a sensibilidade à voz do Espírito, algo poderoso acontece. Passamos a viver não só com base em regras, mas com base em relacionamento, não só com base em doutrina, mas com base em comunhão. O Espírito torna a palavra prática, e a palavra dá estrutura à atuação do Espírito. Muitos erram porque querem experiências espirituais sem alicerce bíblico. Outros erram porque querem conhecimento bíblico sem sensibilidade ao Espírito. O equilíbrio está na união das duas lâmpadas. Uma revela a verdade, a outra mostra o tempo. Uma aponta o caminho, a outra mostra o ritmo da caminhada. Isso é fundamental, porque nem tudo que é bom é para agora, nem tudo que é verdade é para hoje. O Espírito Santo conhece os tempos e modos de Deus. Ele sabe quando você está pronto para certas promessas. Ele sabe qual parte da palavra você precisa hoje, e quando você dá ouvidos a Ele, a jornada se torna mais leve, mais clara, mais segura. A voz do Espírito é como uma bússola interna que sempre aponta para a palavra. E a palavra é como o mapa que confirma que você está indo na direção certa. Elas não competem entre si, elas se completam. E juntas, produzem uma fé firme, uma vida alinhada e uma caminhada que agrada a Deus. Por isso, alimente-se da Bíblia todos os dias. Não apenas por obrigação, mas como quem busca direção, e enquanto lê, peça ao Espírito que fale, que revele, que aplique, porque é isso que ele deseja fazer. Ele quer ser o intérprete da Escritura no seu coração. Ele quer tornar o Logos em rema, a letra em vida, o texto em testemunho. Se hoje você sente que está andando no escuro, talvez uma dessas lâmpadas esteja apagada. Reacenda.
Volte à palavra, volte à palavra, volte ao Espírito que fale novamente. E ele vai falar. Ele sempre fala quando encontra um coração disponível, humilde, rendido. A sua jornada precisa de luz, e Deus já te deu duas. Use as duas. Caminhe com as duas. Caminhe com as duas. Porque com a palavra e o Espírito, você nunca andará perdido. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Você chegou até aqui não por acaso. Cada palavra desta mensagem foi semeada no seu coração como um lembrete. O Espírito Santo deseja mais do que visitas ocasionais. Ele quer habitar. Ele quer conduzir. Ele quer se relacionar com você de maneira viva, constante e transformadora. Talvez, ao longo dessa jornada, você tenha se visto em mais de um desses temas. Talvez esteja no deserto, tentando entender por que Deus parece distante. Talvez esteja lutando com dúvidas que nunca ousou confessar. Ou então, está diante de portas fechadas, perguntando se Deus realmente se importa. E eu te digo, Ele se importa, Ele está aqui, e mesmo em silêncio, Ele está agindo. O Espírito Santo não está te observando de longe. Ele está te cercando por dentro. Está sussurrando ao seu espírito. Confia, eu ainda estou escrevendo a sua história. Você pode não ver agora, mas cada capítulo da sua vida está sendo alinhado com um propósito eterno. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhuma espera foi desperdiçada. Deus está trabalhando onde seus olhos não alcançam. Ele está moldando seu caráter, curando feridas antigas, alinhando suas motivações, fortalecendo sua fé, e tudo isso está acontecendo no silêncio, porque é no silêncio que a alma aprende a ouvir. É no deserto que aprendemos a confiar. É na espera que aprendemos a obedecer. Você pode não ter todas as respostas agora, mas já tem a presença. E onde há presença, há direção, onde há o Espírito, há esperança, mesmo quando tudo parece confuso, se o Espírito está com você. O final da sua história será de vitória, porque Ele é fiel para completar a obra que começou em você. A verdadeira transformação não é barulhenta, não é visível aos olhos humanos. Ela acontece quando você decide andar com Deus mesmo sem entender, quando você abre mão do controle e diz: seja feita a tua vontade, e quando você para de fugir das perguntas e começa a confiar no silêncio. E se hoje o seu coração está cansado, abatido, confuso, eu te convido a fazer uma escolha. Uma escolha simples, mas poderosa. Abra espaço para o Espírito Santo. Diga a Ele. Agora mesmo, em silêncio ou em voz baixa, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. O Espírito vai te conduzir passo a passo. Ele vai te mostrar quando parar, quando avançar, quando calar, quando falar. Ele vai te lembrar das promessas, vai te fortalecer nas fraquezas, vai te consolar nas perdas, e vai te levantar todas as vezes que você cair. A jornada com Deus não é fácil, mas é segura, porque Ele não apenas aponta o caminho, Ele caminha com você. E mesmo quando você tropeçar, Ele não te abandona, Ele segura sua mão, Ele levanta sua cabeça, Ele enche seu coração com paz. Não ignore os sinais, não subestime os sussurros. Não despreze os momentos de silêncio, porque muitas vezes é nesses detalhes que o Espírito está falando mais alto. Você pode recomeçar hoje, pode renovar sua entrega, pode voltar a ouvir com atenção. Pode andar mais perto do Espírito, e quanto mais perto você andar, mais claro será o caminho, mais leve será o fardo, mais profunda será a sua paz. Deus está te chamando para uma vida de comunhão verdadeira. E essa vida começa agora, com uma simples decisão: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Fica comigo, me guia, me transforma. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu confio no Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa luz. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque há mais palavras vindo do céu para fortalecer o seu coração. Você não chegou até aqui por acaso. Deus está conectando sua alma ao Espírito dele. E quando essa conexão é ativada,
Nada mais é como antes. A tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você.